Olá, irmãos, que as bênçãos de Deus, a paz que vem do Cristo e as bênçãos que emanam da espiritualidade maior, que nos amparem, nos protejam, nos confortem, hoje e sempre. O capítulo de hoje, ele retrata uma realidade humana, uma realidade que sempre, em toda a nossa história, esteve presente porque faz parte de nossa natureza, que é a aflição. Hoje é o capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos. É da natureza humana por enquanto, tá? Em razão do nosso estágio evolutivo, porque quando nós ascendermos a escala espírita, quando ascendemos a hierarquia espiritual, as aflições serão, digamos assim, coisas do passado. Mas no momento que nós encontramos, é claro que a aflição faz parte de nossa natureza. Não agora e todo o nosso pretérito, desde que nós tornamos princípio inteligente individualizado, espíritos dotados de livre-arbítrio, a aflição nos acompanha. E nós, todavia, pensamos que esse momento que a gente está vivendo, a gente sempre fala, né? Esse tema aflição, para o período que nós estamos vivendo, caiu como uma luva. Só que é um pouco de engano nosso isso. Por causa que, embora tenha muitas aflições ainda na Terra, e como tem, estamos vivendo agora uma situação de pandemia, muitos mortos, guerras em alguns lugares, em menor escala do que já houve, mas também fome, violência. Mas olha, acredito, até porque eu, como professor de história, estou acostumado a lidar com o meu objeto de estudo é o passado. E digo que, olha, o planeta já passou por períodos de bem mais aflições. Só no século passado passamos por duas grandes guerras mundiais, num único século. Passamos por períodos de pestes bem mais violentas. A peste negra acabou com 1/3 da população europeia e não se tinha nem ideia do que estava nos matando, né? Então, assim, a questão da aflição sempre teve presente e já foi bem pior. Mas é claro que ainda temos muita aflição. Não vamos, como assim, desprezar, dar pouca relevância ao que estamos passando hoje, por causa que ainda estamos num plano de provas em expiação, em transição para um plano de regeneração, mas ainda tem muita água para rolar, muita aflição para passar. Sobre aflição, vamos ler então a parte já nossa velha conhecida do Evangelho, que é quando Cristo fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Isso faz parte do arco das bem-aventuranças, aqui pelas palavras de Mateus e também Lucas.
que fala sobre essa questão da aflição. Quando foi colocado para mim que esse era o capítulo de hoje, ontem de noite eu fui dar uma olhada no Evangelho para ver, né, o que eu vou falar a respeito disso. E eu passei por um capítulozinho ali que muitas vezes a gente passa meio desapercebido, que é o subtítulo, né? Fala a verdadeira desgraça, é o nome, de um espírito chamado Delfine de Jardim, uma comunicação em 1861. E eu, a princípio, fiquei um pouco relutante, assim. Olhei assim, olha, esse capítulo tem coisa boa para ser falada aqui, por causa que todo evangelho, cada parágrafo é rico em sabedoria, em conhecimento. E eu li esse capítulo, olha, aqui tem, hein? Que lição! Mas relutei um pouco por causa que ele é um capítulo curto, bem curtinho, mas né, não tem tantas coisas a falar numa exposição, mas também aí eu pensei, não é o tamanho da doutrina, né, que importa, mas a mensagem que ela passa, no caso a doutrina aqui do Evangelho. E eu também relutei mais ainda, e reluto por causa que é aquele tipo de doutrina que assim, ó, que a gente fala e as pessoas normalmente elas pensam, falar é fácil, quero ver fazer, por causa que é bem complicado. E realmente falar é fácil. A prática complica um pouco, mas nós temos que digerir essas pílulas evangélicas, digamos assim. A gente tem que focar nisso, ler, compreender, tentar, todos os dias, até que em algum momento isso se torne para nós um ato natural. Quando isso se tornar um ato natural para nós, é que essa parte nós já superamos. Já não precisamos focar tanto nela assim. Por causa que o nosso espírito já acostumou à lei divina. Pelo menos aquela parte da lei específica, que nesse caso fala sobre a questão da desgraça, a questão da desgraça. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse item. Ele fala assim: todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que deseja vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são uma desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais na consequência de uma coisa que na própria coisa, né? Na coisa em si. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Essa última parte aqui, ó, vou repetir. A verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa.
Parece uma coisa bem filosófica. E é. O que falamos aqui de consequências? Primeiro, ele coloca aqui, né, a questão das dificuldades. Óbvio que há desgraça na fome, óbvio que há desgraça nas feridas emocionais, psicológicas, materiais. Dói, é claro, mas isso sendo visto pelo ponto de vista humano, dos que estão aqui, né? Ou os que estão também fora da crosta, mas em estágios evolutivos semelhantes ao nosso, tá? Mas quando ele fala das consequências, vamos assim, ó, por exemplo, ele usa aqui nesse texto a questão da tempestade. A tempestade às vezes parece uma desgraça que se abate, os raios ferindo as árvores, digamos assim, as derrubando, a enchente, pessoas que fatalmente poderão desencarnar naquele momento, se não fosse naquele seria em outro, porque todo mundo desencarna, tá? Alagamento. Mas se não fosse a tempestade, a atmosfera iria se manter suja. A tempestade vem para purificar os fluidos. Sem essa purificação de fluidos, a nossa vida seria insuportável, não seria própria. Pereceremos, iríamos perecer. A tempestade purifica. A questão do remédio, a mesma coisa. O remédio, ele é amargo, a bezetacil dói, mas cura. Então aí a gente tem que ver quais são as consequências daquilo que chamamos de desgraça. Para isso, temos que olhar de cima, olhar do alto, tentar ver a vida não como esse pequeno espaço de tempo que temos aqui, entre encarnação e desencarnação, encarnação e desencarnação, esses períodos curtíssimos que temos aqui neste plano. Temos que tentar ver como um todo, que vem de muitos séculos atrás, milênios, e que para frente é eterno. Eterno não, imortal, porque eterno é aquilo que nunca começou nem terá fim. Eterno é só Deus, que não tem princípio nem fim. Nós não somos eternos porque nós somos criados no momento. Nós somos imortais, que é diferente do que ser eterno. E nós temos que olhar por essa ótica da imortalidade e dos milênios pretéritos que passamos para conseguir perceber a questão do o que é a desgraça. Como ele fala, a verdadeira desgraça está nas consequências. Então, olhando pela ótica do todo, o que seria desgraça? A vida é miserável, talvez, pobre, cheio de perdas, com doenças, mas que de alguma forma vão nos elevar. Uma coisa eu vou fazer, primeiramente ela vai nos depurar de nossos débitos, se nós a aceitar de coração aberto, sem nos revoltarmos contra o Criador. Porque senão não funciona nada, não adianta nada. Aí não vai adiantar nada tu passar por uma vida cheia de dificuldades, se tu não utilizar aquela dificuldade como aprendizado e como consciência de pagamento de débitos do passado e do presente também. Tá? Isso seria uma desgraça? Essa vida cheia com penúrias, com momentos difíceis? Ou uma vida luxuosa, confortável emocionalmente, confortável materialmente, mas que nos deixa estagnados ou até aumentam nossos débitos. Então,
vemos pelo seguinte raciocínio, assim. Dificuldades que elevam ou facilidades que retardam retardam não, que nós deixam estagnados ou aumentam nossos débitos. Aonde está aí a verdadeira desgraça? Então temos que nós mudar o nosso pensamento do que é desgraça, conceituar desgraça. Qual é a verdadeira desgraça? A vida de luxo que nos deixa estagnados e pode aumentar os nossos débitos se nós não utilizarmos aquela riqueza para o bem, por causa que a riqueza pode ser sim uma ferramenta de elevação, apesar de ser uma prova muito difícil, tá? Mas se a gente não tiver ali a força de utilizar para o bem, a verdadeira desgraça está no luxo que nos deixa estagnados e aumentando nossos débitos, ou numa vida miserável que nos eleva pela depuração dos débitos e pelo aprendizado. Aonde está a desgraça? Aí que esse elevado espírito, é isso que ele quis falar com olhar as consequências da coisa e não uma coisa em si. É essa questão da desgraça que ele coloca. Dói muito as desgraças aqui do mundo, as perdas dos entes queridos, eu não posso nem imaginar. Eu sou pai, né? A fome, a doença que aflige, com certeza dói. Eu não estou aqui falando que é fácil, porque eu sou um que eu não gosto nem de pensar a respeito, por causa que eu penso numa coisinha assim que pode acontecer com minha filha, eu já nem durmo. Aqueles pai neurótico, né? Não aconteceu nada, mas se eu imaginar que pode acontecer, eu já não durmo. Na minha natureza atrasada. Então eu sei que falar não é fácil. Falar é fácil. O problema é como se portar perante essas adversidades. É procurar olhar tudo isso com o ângulo do todo, procurar perceber as consequências do que está acontecendo. O evangelho é difícil, né? Para o nosso estágio. Nunca ninguém falou que ia ser fácil. Quando a gente adentra uma casa espírita, um templo católico ou qualquer religião que eleve a Deus, ninguém em sã consciência vai dizer para nós, vem que é uma barbada. Apesar de Jesus falar que o jugo dele é leve, tá? É leve. Vens a mim que estás passando por dificuldades, né? Porém, seguir essas normas, essa bússola moral que é o Evangelho, sem fraquejar para a nossa natureza, para o nosso estágio intelecto-moral, é muito difícil, sim. Mas é necessário tentar todos os dias. E se lembrar quando a desgraça, entre aspas, porque a gente sabe hoje, aprendemos aqui, o que é a verdadeira desgraça, que não é a coisa em si, mas sim a consequência da coisa, do que ela pode trazer para nós de bem ou de mal, a gente tem que saber como é que vamos nos portar. Vamos nos revoltar? Vamos desistir de tudo? Ou vamos perceber que tudo faz parte de uma lei de amor, de caridade e que Deus é por nós? Por causa que o Espiritismo, acima de tudo, é consolo. Então, confortarmos com a ideia de que isso vai passar. E termina essa doutrina com o último parágrafo deste capítulo, que fala assim: que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade, e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória, nem progresso.
Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Obrigado.